Bom dia! Bom dia a todos que tiraram um tempinho nessa manhã para vir conversar conosco sobre os novos comportamentos que nós teremos agora, né, pós-pandemia, esse novo olhar na advocacia. E hoje nós teremos como convidada a doutora Michele Rocha, que além de advogada, é terapeuta, então vai poder dar uma visão muito diferenciada sobre esses novos rumos da advocacia. Inclusive já entrou. Deixa eu. Bom dia, Adriane. Bom dia, Angélica. Bom dia, doutora Michele. Acho que já vai dar certo. Olá, Bom dia, doutora, tudo bom? bom dia, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui a minha. Alisson, Caran. E digam de onde vocês são. Tudo bem? Tudo, Denise. Tudo bom com vocês? Contem pra gente de onde vocês são. Se vocês têm já alguma dúvida sobre o tema. Eu Se vou você mandar meu for surpresa, aviãozinho tudo já. bom? Que eu e a doutora Michele, a gente conversou um pouquinho. Primeira vez que eu tô conversando com uma charaminha, tô toda boba. Ai, que E legal. nós conversamos e eu cheguei à conclusão que é um mal de Michele, assim, ser tagarela. Ai, que legal. Então, doutora Michele, eu gostaria então de lhe dar bom dia, lhe desejar uma sexta-feira maravilhosa, lhe perguntar com relação, já vamos começar com o tema do dia, né? Sexta-feira 13. É. Então, doutora, você é supersticiosa? Não, Eu também não, doutora, eu tô aqui faceira da vida. não sou. Não E sou. doutora, eu gostaria então que a senhora se apresentasse, né? Mencionasse a sua especialidade, o trabalho, inclusive, se a senhora achar pertinente, contar algum pedacinho dessa transição que aconteceu entre a advocacia e a próprio reingresso, né, numa outra carreira, motivação, assim, que a senhora se sente à vontade. Um bom Tá dia, fique à certo, vontade. então. Tá certo. Eu quero agradecer muito o convite, porque realmente nós nos alinhamos muito mesmo, e eu desejo que nessa nossa live a gente consiga agregar tanto valor quanto aquela nossa conversa que nós tivemos agregou na minha vida aquele dia, porque foi uma excelente troca, e essa é a nossa intenção aqui, né? Agregar valor na vida das pessoas e que a nossa história sirva para inspirar algumas pessoas, porque a gente sabe que hoje nós nos colocamos numa situação de pessoas que resolveram ser, e aí nós sabemos que nós estamos aqui para inspirar as pessoas que passam por situações muito semelhantes às nossas, né? Sim. Então, o que aconteceu comigo foi uma transição de carreira. Eu me formei muito jovem, advoguei por 18 anos e sempre tinha Era tudo normal, tudo tranquilo, né? E era uma vida tranquila. Mas um belo dia eu entendi que eu não estava feliz, assim, com aquela felicidade vibrante, com aquela vivacidade, né? E então eu entendi que eu tinha que me fazer alguns questionamentos, né? O que me faz feliz? Porque eu já não entendia mais, eu achava assim que é aquela coisa, né? Quando chegar naquele momento, aí sim eu vou ser feliz. Então eu já estava formada, né? Casada, casa, carro, filho, tava tudo certo, né? Não tinha o como. E eu já havia chegado naquele passo onde eu dizia lá atrás, não, quando aí eu vou ser feliz, né? Aí eu vou estar mais feliz. E de repente eu vi que
né? Naquela época eu aproveitava os dias, sim, com certeza, mas eu acreditava numa felicidade futura, né? E hoje eu entendo que a felicidade é hoje. E o que que acontece? Aí eu comecei a me questionar e eu vi que eu não estava feliz, eu não estava alinhada ao meu propósito de vida. E eu tive um momento de onde eu me perdi, que foi uma depressão, e foi, eu sou muito grata a essa depressão, porque foi ela que me fez eu me tornar quem eu sou hoje. E aí eu comecei a me questionar o que que me faz feliz, o que que eu quero, por que que eu não estou me sentindo mais feliz advogando? E eu entrei num mergulho de estudos, eu queria estudar. E aí eu comecei a estudar autoconhecimento. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu gostava e me sentia viva. Só que daí eu tinha que advogar. Aí, quando eu ia advogar, quando eu tinha que fazer as nossas tarefas diárias, ver nota de expediente, aquilo era uma tortura para mim. Eu não queria mais fazer aquilo. Só que eu não percebia que eu poderia mudar. Eu ainda fiquei ali dentro daquela caixa, porque o que acontece? Nós não nos permitimos mudar muitas vezes, porque nós acreditamos que temos que levar as coisas para sempre, né? E mesmo nós, sendo pessoas, né, já evoluídas, assim, sabendo que ciclos se encerram, muitas vezes nós não nos damos conta que nós já estamos inseridas numa caixa, que é um padrão, né? Onde a gente acredita que não possa mudar. E aí eu comecei a mergulhar naquele processo de autoconhecimento. E só fazendo um parêntese, isso que a doutora Michele, como a doutora Michele se posiciona hoje e nas redes, eu tô falando da Michele Barreto agora. Quando ela se posiciona nas redes, como ela ama o que ela faz, isso inspira muito as pessoas, porque assim como eu tinha aquele padrão de estar naquela caixa inserida, onde eu não poderia sair, a doutora Michele Barreto quebrou os padrões da advocacia, inovando a comunicação entre os colegas, entre o cliente e o advogado, porque ela é leve e ela levou isso para o trabalho. Ela conseguiu fazer isso. Por isso que ela é assim, tão viva. Tu sente a vivacidade dela, tu sente o amor pelo que ela faz. Porque ela não é uma pessoa em casa e outra no escritório. Ela simplesmente é isso que nós conhecemos. E quando a pessoa não está alinhada à sua essência, ela sofre, porque ela não consegue ser quem ela é. E por isso que a gente vê esse sorriso. Ela tá cheia de coisa para responder, ela tá cheia de nota de expediente, cheia de coisa de cliente para responder, mas ela tá aqui linda, sorrindo e sempre chamando as pessoas de bonito, as minhas lindinhas, e é uma ótima professora. Então, eu fico vendo isso, eu me inspiro muito. E o que que eu quero dizer com tudo isso? É que se você tá aí, acorda segunda cedo, reclamando que não tá legal, eu não gosto de estar acordando, de trabalhar, eu não gosto mais daquele escritório, eu não suporto mais ter que responder nota. Eu tô falando só em relação à advocacia, mas em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer ciclo. E nós temos o medo de encerrar ciclos quando nós acreditamos que eles estejam bons, né? Porque a gente só acha que ciclos se encerram com a morte, ou com uma grande briga de sócios, ou com uma grande briga, ou com uma grande briga. Não, não precisa. Quando a gente percebe que nós não estamos devidamente alinhados, e como que nós percebemos isso? Sentindo. Porque nós estamos aqui para ser feliz. Então, se tu tá te arrastando durante a semana, se tu simplesmente não tá com essa vivacidade que a doutora Michele nos passa, né, é porque não tá alinhado. E era assim que eu não me encontrava mais. E aí eu fiz um mergulho de autoconhecimento. Eu queria me conhecer, eu queria saber o que estava acontecendo comigo, porque eu já não tinha mais aquele diagnóstico de depressão, não estava mais, mas eu ainda me sentia lenta, sem muitas vontades. Eu acordava assim, não era aquela explosão assim, tipo, oi, vida, sabe? E aí eu comecei a perceber que o normal não que seja um padrão também, não vamos criar um padrão de felicidade, não, não é isso. Mas eu não estava alinhada à minha essência, vamos dizer assim, melhor dizendo.
eu não estava alinhada ao meu propósito de vida. E aí eu parti para cursos de Theta Healing. E aí, quando eu fiz o curso de Theta Healing, que é um processo de conhecimento assim muito absurdo, eu já estava aberta para isso. Eu percebi que eu podia muito mais e que eu me contentava com migalhas. Essa é a questão. E eu descobri também que a única pessoa que me fazia muito mal era eu. Porque eu era o tipo da pessoa fraude. Não faz mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, mas eu fazia muito mal para mim. E sabe como eu descobri que eu fazia mal para mim? Eu nutria maus sentimentos por mim. Porque às vezes eu não sabia nem receber um elogio. E aí nós às vezes também temos aquela bandeira, elogie mais. Ok. Tá, mas e você sabe receber um elogio? Saber elogiar, saber receber um elogio é tão ou mais importante do que saber elogiar. E sabe o que eu sentia quando me elogiavam? Eu até, às vezes, eu falava, eu dizia, ai, não, tá horrível. Ai, hoje eu nem tô gostando do meu cabelo. Eu dizia assim. Ou senão eu pensava, nossa, meu cabelo é tão horrível, por que tá elogiando? Tipo, por que foi olhar? Tipo, e eu me diminuía, eu me apequenava. Mas eu sentia isso, porque eu me via dessa forma. Eu me olhava no espelho e me via assim. Então, como é que nós podemos hoje, seres que querem trabalhar, que querem o melhor da vida, que querem o melhor para sua família, se nutrir de boas coisas? A primeira coisa que eu fiz, porque daí hoje eu tenho um método. Mas depois eu fui estudar o meu método, porque eu comecei a fazer isso comigo, eu vi, mas o que eu fiz comigo que eu melhorei? Eu comecei a fazer as afirmações positivas. Que no início, tu lê aquilo, eu pensava assim, gente, eu tô muito abobada. Eu pensava assim, tipo, eu sou feliz. Eu olhava e pensava assim, ai, Senhor, eu sou bonita. Só batia na cabeça, né? E assim eram as afirmações positivas, né? Eu sou forte. Eu lia aquilo, eu não sentia nada daquilo que eu lia. Então, o que que eu fiz? Como eu sei que o cérebro é repetição, tudo que tu repete no cérebro, ele vai entender e vai replicar e vai gerar sentimento. Eu repeti, eu não parei, eu simplesmente nem pensava. Porque assim, ó, os nossos pensamentos geram sentimentos e os nossos sentimentos criam a nossa realidade. Então eu pensei, se eu pensar assim, eu vou criar um sentimento e eu só apertei no automático. Eu nem questionava. No primeiro dia eu me sentia, aparece só metade do rosto. No primeiro dia eu me sentia muito abobada fazendo. E aí, melhorou? Melhorou. É Aí, só um pouquinho mais de longe, na verdade. certo. E daí depois eu fui me acostumando a fazer aquilo e eu fui começando a me sentir daquela forma. Então, se eu posso dar um conselho hoje, né? Que pode, porque tá tudo dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Nós já respiramos, nós já temos sentimentos, nós temos duas pernas, dois braços. Nós não precisamos ir para algum lugar para buscar alguma coisa. Nós podemos fazer isso. Só que às vezes a gente está muito perdido. Então pedir ajuda também não é feio. A gente fica naquela coisa assim, eu não vou pedir ajuda porque daí eu vou assumir que eu não estou bem. Mas assim, as afirmações positivas me ajudaram. Quanto tempo que levou? Pouquíssimo tempo. Isso foi no ano de 2019, foi ano passado. Ano passado. Foi pouquíssimo tempo. Eu fiz isso durante o ano de 2019 e no final do ano eu fiz o curso de Theta Healing. Ali eu estourei. Mas o que que eu fiz até eu começar a me sentir melhor? Afirmações positivas. Aí eu fazia, eu escrevia o porquê eu era grata. Porque daí tu fala pra uma pessoa assim, ah, você tem que ser mais grata. Daí a pessoa diz, mas eu sou grata, eu agradeço todos os dias ao alimento. Mas se tu escrever, tu vai perceber que tem coisas que tu nunca percebeu que tu tem e que tu
deveria ser mais grata. Aí tu começa a identificar. Gente, eu sou grata porque eu abri os olhos hoje, eu poderia não ter aberto. Eu sou grata porque eu respiro. Eu sou grata porque eu consigo ir ao banheiro sozinha. Imagina, tu levanta da cama e tu consegue ir ao banheiro, não tem ninguém para te levar. Então tu começa a perceber umas coisas e tu começa a perceber que às vezes a gente aumenta o que não tem, não precisa e que a gente não dá valor para o que deveria, a gente deveria aumentar. Então eu comecei a fazer, simplesmente eu liguei no automático, só que depois isso se tornou natural, porque eu entendi que eu podia, que eu já era e que eu não precisava buscar nada fora. Li muitos livros, fiz muitas, assim, eu fiquei com uma obesidade mental, foi o que eu costumo dizer, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu era uma advogada que não achava assim, tá, mas como que eu não quero mais isso? O que que eu não quero? Por que que eu não quero mais isso? E aí eu comecei a me sentir culpada e sofri uma crise de identidade. Aí eu comecei a me perguntar o que que me faz feliz. E aí eu sempre gostei de cavalos. E eu queria ter feito veterinária. E aí veio mais uma frustração. Pois é, tu não fez. E agora? Senta e chora. Aí eu resolvi, a partir de leituras, a partir de palestras, eu resolvi que eu entendi que eu queria ficar, que eu ia ficar mais feliz ainda perto dos cavalos. E eu quis fazer um curso de doma. E, enfim, e aí fui parar num CT, que é um centro de treinamento, onde eu fiz equitação e onde me recebeu muito bem. E hoje eu aprendo a lida diária de como tratar, como fazer, como domar. Mas eu ainda não sou uma domadora, não, longe disso. Mas eu entendi o quanto estar com aquele animal me nutre. E o quanto eu me conheço a partir daquele animal. Porque se eu não sei o que eu quero, se eu não me conheço, eu não consigo comunicar e ele não me responde. Então a minha melhor terapia é estar perto dos cavalos. Porque se a minha respiração não está alinhada, imagina aquele bicho enorme, mas se a minha respiração não está alinhada, se eu não sei a posição que eu quero fazer, ou o manejo ali na hora da direita, esquerda, ou enfim, essa parte mais teórica, se eu não sei isso, se não está desenhado, ele não faz. Então, para mim, hoje, estar com os cavalos é a minha melhor terapia. E aí eu me conheço. Se eu chego lá ansiosa, eu só transmito isso e eu não consigo fazer nada. E como que eu faço para chegar lá calma? Respiro pelo nariz, uma inspiração longa de uns, assim, chegar a 10 segundos inspirando. Isso é treino também, né? E 10 segundos expirando. Enchendo, inspirando, esvaziando, expirando. Isso dá um efeito. Se tu fizer isso todos os dias de forma consciente, olha, tu vai dormir até melhor. Porque nós não sabemos respirar. A respiração curta, ofegante, faz com que tu não consiga dormir bem. Tem até estudos aqui. Eu não sou especialista nisso. Hoje eu faço um curso de respiração com o Juliano da Alcorso, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E tu fica impressionada com o que nos causa o desconhecimento da respiração. Então, qual é a nossa intenção aqui hoje? O tema é um novo comportamento profissional na advocacia, mas na verdade é um novo comportamento na nossa vida, na vida, né? E vem ao encontro aqui aos os nossos desejos, né, doutora Michelle? E aqui a minha admiração, assim, por ela, absurda, porque ela conseguiu, né, estar alinhada, consegue todos os dias estar alinhada, ser quem ela é. Tem um monte de coisa que ela quer melhorar, claro, mas ela é leve e ela se permite ser. Quando a gente se permite ser, nós nos alinhamos ao nosso propósito, nós nos alinhamos à nossa missão e nós não entramos no fluxo do universo. Eu gostaria até de agradecer o depoimento da doutora Michelle. Quando eu comecei a acompanhar ela,
Um dos primeiros depoimentos que eu li, né? Apesar de que eu assisti um pouco ainda da live que ela fez com uma colega aqui da cidade, a doutora Neuci, mas eu li o depoimento de vida dela e eu achei extremamente relevante, importante, porque até na leitura, e vocês sentiram isso hoje na fala, mas até na leitura a gente sente a verdade, né, com que ela passa as informações. E é bem interessante porque nós estamos em uma época que nós tivemos que nos reinventar enquanto profissionais. Então, o ser humano, não só os advogados, mas o ser humano como um todo, por essa situação da pandemia, teve que olhar e repensar situações como a doutora Michelle mencionou, sabe? Eu respiro, eu estou vivo, e só isso é o suficiente para que eu esteja feliz no dia de hoje. Eu não preciso ter um carro do ano, eu não preciso ganhar na Mega Sena, sabe? Sabendo que a minha família tem saúde, sabendo de coisas do dia a dia, que a gente já tem conhecimento, sabe? É o suficiente, é a inspiração suficiente que nós deveríamos precisar para viver, na verdade. Só que daí, pessoal, aqui nós estamos falando não só de oh, meu Deus, engasguei. De redicionar, não foi. Mas enfim, redirecionamento foi, oh meu Deus, profissional, mas nós estamos falando aqui de a própria evolução, porque eu acho que essa situação que todos estão passando e esses novos rumos, esses novos comportamentos profissionais que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar ainda, porque tudo ainda vai mudar bastante. A gente já tem várias, né? Vários indícios disso, de tecnologia, até a segmentação da advocacia mesmo no nosso mercado de trabalho, com a ampliação. Eu, particularmente, vou ser bem honesta para vocês, assim, ó, a doutora Michelle, eu pensei, quando eu conversei com ela para a nossa live, eu achei até engraçado, porque eu convidei ela para falar sobre o empoderamento feminino e as dificuldades, né, que nós teríamos no dia a dia. Aí ela me respondeu, e a gente mudou o tema da live. Aí ela me respondeu, e depois eu vou deixar ela explicar esse detalhe, o porquê que nós teríamos que repensar essa situação de diferença realmente entre o masculino e o feminino e essa valorização do mercado de trabalho. Se realmente os homens, ao invés de nós nos sentirmos retraídas ou desvalorizadas, se eles é que não se sentem, então, intimidados pelo poder feminino, pelo poder que uma mulher tem, e a gente sabe que tem, né? Porque nós podemos, inclusive, gerar uma vida, e só isso já é um poder muito grande, feminino, fora que particularmente as mulheres, né? Agora, Clube da Luluzinha, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente consegue fazer isso com excelência, né? As meninas aqui que estão aqui nos vendo e conversando. Então, foi bem interessante e para mim, particularmente, aí ela fez alguns comentários que ela fez hoje, porque eu não tinha uma intimidade tanta assim com rede social e eu comecei a fazer isso, doutora, na pandemia. Olha. Tá? Eu dava aula, eu já tinha, né, a minha vida e sou exatamente igual aqui conversando com vocês e na sala de aula os meus alunos vivem me dizendo isso ao vivo. Mas saudade da tua aula, professora. A professora mais doida, assim. Eu era a professora do sábado que chegava lá, mandava todo mundo levantar e fazer polichinelo para eles acordar para a vida para mim poder dar aula, porque eles estavam com medo do vídeo na cadeira. Então, assim, mas e ela fez que eu refletisse o quê? Uma coisa que eu nem sou bem honesta, tá? Uma frase que ela me disse na nossa conversa, eu nem tinha, assim, interiorizado isso, que é a situação de como você mudou
a comunicação da advocacia. Daí eu fiquei pensando, por que eu mudei a comunicação da advocacia? Nem eu sabia que eu tinha feito isso. Mas nós nunca sabemos o impacto que nós causamos nas pessoas até que elas nos falem. Então, eu sou muito grata por conseguir falar isso, porque eu entendo e hoje eu não consigo ver algo assim, não consigo ver uma pessoa assim sem comunicar isso, porque é realmente, porque às vezes as pessoas ficam admirando e não é com a admiração que a doutora se mantém aqui, não. É com o propósito. É diferente. Mas, quando vem alguém e admira e diz assim, tu mudou a comunicação, daí tu diz assim, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Olha que interessante. Essa é a minha visão. Só que eu posso estar dando aso a outros tantos se encorajarem e dizer assim, nossa, realmente, eu já tinha percebido isso. E aí vira falar também, porque eu sinto isso. Que não é. E qual é o problema de um advogado se ser assim, né? Por que a gente criou aquela casca? Então, por isso que eu achei que legal isso. Não... E eu também não sabia o impacto da minha fala, né? Até que agora a doutora venha falar. Mas então, que bom. Fico muito, muito feliz e pode ter certeza que daqui para frente muitas outras pessoas vão se identificar e vão perceber que elas podem ser mais leves e que isso não vai tirar o mérito de profissional, não vai. Agora Só que voltou. nós A gente não entramos sabe. numa casa. Ah, Não, agora voltou, agora voltou. então, tá, eu já vou. Então, a doutora pode continuar. Então, por isso eu fico muito feliz mesmo. Fiquei até emocionada com essa sua fala, porque eu fico muito feliz, de verdade. E essa foi a motivação, sabe, de eu ter colocado o tema na nossa live. Por quê? Porque eu percebi com a nossa conversa que, na verdade, o que eu justamente não tinha tanta afinidade com a internet era com a situação de algumas pessoas realmente tentarem formar, né, personagens, Isso. não trazerem assim informações tão úteis para o ser humano e ao contrário, às vezes causarem um impacto negativo no sentido de que tu tem que ser a pessoa mais bem arrumada de onde tu for e o bem arrumado tem que ser assim, 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 tem que ser preto ou amarelo ou azul ou cor-de-rosa, enfim, ou tu tens que te comportar de determinada forma. E eu, na verdade, como premissa de vida, inclusive, eu acho que cada um tem o seu. Inclusive, foi uma fala da doutora Michele, cada um tem a sua vibração, cada um tem o seu próprio padrão. Então, eu acho que esse é o verdadeiro novo comportamento, sabe, da advocacia. É no A sentido sua que você verdade. que você se sinta livre o suficiente para ser quem você é, sabe? Para ser quem você é e se aceitar, e principalmente porque quando você se reconhece e se aceita como você é, a partir desse momento você vai conseguir se desenvolver, que foi o que a doutora Michele acabou de mencionar. Eu gostaria até que ela mencionasse a situação ali com mais propriedade que eu, provavelmente, com relação ali a essa situação ali das diferenças, assim, no universo de trabalho, né, masculino e feminino. Tá. Se eu não chegar lá, porque agora eu já tô com uma outra coisa na cabeça, a Não, gente pode sabe que a ficar à gente é meio, vontade, eu a sei gente que gosta de pode ficar falar. à vontade. Mas assim, ó, o mundo nos trata da forma que nós comunicamos como nós somos. E o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? As pessoas entenderam que nós entendemos, né? Nós que já somos verdadeiras, assim, eu tenho essa minha verdade, mas eu não deixava isso sair. Eu não deixava a Michelle sair. Eu trancava ela. E quando eu comecei a entender que não tinha nenhum problema de eu ser assim, né? E como que é que eu não era? Eu não me tratava bem, eu era mais fechada, eu era mais impositiva, eu queria sempre controlar o resultado.
eu queria sempre controlar o todo, e quando eu entendi que eu só podia controlar os meus sentimentos, é que eu comecei a entrar no fluxo. Tu não tem como controlar uma sentença, tu tem como fazer o melhor trabalho dentro do processo. E aí o que que acontece? Às vezes dava uma sentença parcialmente procedente, uma sentença improcedente, e ficar mal. Como é que eu vou falar isso? Tá, mas que tu fez o teu melhor. Tu fez o que tinha que ser feito. É assim, ah, mas como é que a sentença do fulano deu assim e o caso muito semelhante ou igual deu assado? Aí aquilo me fazia muito mal. Como é que eu vou falar? Mas que responsabilidade? Nós passamos por isso, né? Que responsabilidade tu tem? Por quê? E aquilo me fazia mal e parecia que tinha sido eu que tinha feito. E aí aquilo ficava gigante, né? Então, assim, o que que nós, enquanto advogados, podemos e precisamos entender? Que nós fazemos o nosso 100%. Fazendo o nosso 100% e deixando o nosso cliente ciente desse 100% que está sendo feito, com leveza, com verdade, não tem como. Ah, mudou o entendimento do juízo. Mas como, doutora? É assim, então nós vamos recorrer, e nós estamos aqui. E não leva aquilo para casa, não se tenta pela pior pessoa do mundo, porque a profissão, ela é assim. Só que eu não entendia isso, né? Eu não entendia. Ok. E o que que acontece, então, em relação a tudo que está acontecendo hoje? Nós entendemos que quanto mais verdadeiros nós formos, mais nós nos alinhamos, ok. Só que assim, nós entendemos também que viver é hoje. Viver é hoje. Ser feliz é hoje. Só que isso não tem nada a ver com que com promiscuidade, com vida louca, com assim, vamos curtir o hoje ou amanhã. Não, não é isso. As pessoas têm umas que ainda confundem. Ah, veio o Covid, então agora vamos viver. Sim, vamos viver. E viver é nos alinharmos à nossa essência. Como é que você está se nutrindo? Como é que está a nutrição dos seus pensamentos? Como é que está a nutrição da sua comida, da sua alma? Isso é viver bem. Isso nos faz mais feliz hoje, né? Assim, às vezes falando para mim parece tão óbvio, mas assim, por favor, se alguém não tá entendendo essa linha de raciocínio de que tá tudo dentro de nós, tudo já está dentro de nós, por favor, fale aqui, porque é justamente isso, a gente quer interação, eu quero que vocês perguntem e a gente consiga gerar valor, né? Algum valor daqui vocês vão tirar. Eu vou comentar aqui a frase da colega, que é a Pamela que colocou aqui, ó. Ela colocou uma frase que ela acredita, eu imagino eu, por ela ter colocado ali. Minha diversão não anula minha competência. É justamente isso, querida. Por quê? Porque, na verdade, você não precisa ter padrão nenhum. Nem de beleza, nem de feiura, nem de usar óculos, nem de tipo de cabelo, nem de cor favorita, nem nada. Absolutamente nada. Você pode ser exatamente o que você escolheu para ser. E eu digo muito, muito isso, assim, para quem está na minha convivência diária, assim, que foi na linha de raciocínio da doutora Michele. Você tem a obrigação profissional de fazer o seu melhor possível, de se dedicar 100% de corpo e alma. Inclusive, isso vai fazer bem para você, porque você vai se sentir útil, ajudando outro ser humano. Porque a advocacia, particularmente, nas minhas aulas eu comento muito isso com os meus alunos. Eu tenho a advocacia como missão de vida, sabe? No sentido de que, além de prover o meu sustento enquanto ser humano, porque a gente tem necessidades básicas, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que morar, e isso não mudou, isso não vai mudar, a gente não vai passar vento, né? Só que eu consigo, enquanto profissional, me doar, né, para uma outra pessoa, de corpo e alma, estudando, me dedicando, cuidando dos prazos, não sendo negligente. Para quê? Para que essa pessoa tenha um resultado. E eu, particularmente, a minha área específica,
eu gosto muito do direito previdenciário, eu me sinto muito feliz quando eu chamo lá um vozinho e digo assim, olha, você vai ter... E ele não ficou milionário, ele vai ganhar um salário mínimo, mas ele vai poder comer, sabe? E ele vai poder comer por causa do meu posicionamento profissional, da minha dedicação. Então, isso para mim é a minha motivação, é auxiliar o próximo através do meu conhecimento. E eu acho, gente, em qualquer segmento de vida, em qualquer profissão, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Você utilizar esse conhecimento e passar ele adiante ou na forma, né, verbal, por isso que eu gosto muito de dar aula, ou participando e fazendo outras pessoas se beneficiarem do seu conhecimento. Então, essa é a minha verdade. E eu não preciso ser triste para falar isso, eu não preciso ser engessada e nem fazer cara de mal, sabe? Eu sou uma pessoa alegre, feliz. Você, às vezes, né, que está nos ouvindo, não precisa ser como eu, não precisa ser como a doutora Michele, você às vezes pode ser mais introspectiva, você pode ter uma forma diferenciada, você pode gostar mais da natureza, você pode... Enfim, cada um tem as suas prioridades. Mas se você se descobrir, né, enquanto ser humano, no que você está fazendo, e eu acho que o principal não é escolher uma profissão, é sentir que você foi escolhido por ela. Exatamente. Sabe? Porque assim, eu particularmente, eu senti que eu fui escolhida pela advocacia com 7 anos de idade. Porque eu passei o primário, o ginásio, enfim, o segundo grau, incomodando os meus professores. E eles hoje, a maior cidade menorzinha, me encontram e dizem, realmente tu é advogada. Sabe? Porque eu dizia, eu falava de direito para todo mundo. Eu era aquela aluna que chegava lá no cantinho. Na minha sala não tinha bullying. Não tinha bullying, não existia bullying na minha sala. Porque eu ia lá, chamava o aluno novo, apresentava para a sala inteira e dizia, e se eu via alguma situação que eu não achava legal, eu ia lá e dizia assim, por que tu estás fazendo isso? Tu não tá vendo que a pessoa tá triste? Não faz isso. Sabe? Então, assim, aquela coisa de defender as pessoas, eu acho que quase nasceu comigo. Mas, assim, aí qual é a sua verdade? No que você se descobre? Eu acho que essa é a fala da doutora Michele. Pode complementar, doutora. Exatamente. E para que a gente consiga descobrir qual é a nossa verdade, nós precisamos primeiro nos perguntar o que me faz feliz? Quem sou eu? Porque teve uma live que eu fiz para a CASC, até eu vi que a Mariana tá aqui, quero dar um oi e um beijo especial para ela. E onde eu não, a minha apresentação, eu tinha que fornecer a minha biografia, e aí foi onde eu parei e eu fui pensar quem era eu. E aí, advogada, terapeuta, eu disse, gente, eu sou muito mais do que isso. Então, nós temos que entender primeiro quem somos nós. Porque se tu perdeu todos os títulos que tem, eu tenho uma pasta de certificados, a doutora Michele também deve ter, cheia. E se eu perder todos esses certificados e ninguém mais puder copiar, se eu perder minha OAB, quem sou eu? E aí foi que eu refleti. E aí eu comecei a minha fala dizendo que eu sou uma entusiasta da vida, que eu sou uma estudante de mim mesma. Então, para que nós consigamos nos relacionar, a minha ideia é de que se tu quer conversar, se tu quer interagir, se tu quer participar, que é o que nós viemos, né? Nós viemos aqui para interagir com as pessoas. Primeiro tu tem que te conhecer o suficiente, saber quem tu é. Porque se tu não sabe quem tu é, qualquer um chega e vai dizer quem tu é. E aí, quando alguém chega para ti e diz quem tu é, pode não ser a melhor palavra, a melhor verdade daquela pessoa naquele momento, e aí tu vai tomar aquilo como verdade. E aí tu vai criar uma crença. E aí a doutora Michele Barreto disse que eu sou incompetente. Como tu não tem a certeza de que tu é competente, tu acaba aceitando aquela verdade do outro. E quando tu é completo, inteiro, quando tu já sabe quem tu é, tu não, a verdade do outro simplesmente é a verdade do outro.
E foi aí que nós chegamos, daí eu já puxo o gancho, porque com as diferenças. E aí eu disse assim, doutora Michele, se algum homem ou algum juiz, para mim não tem diferença, assim, essa, né? Poderia até ser uma mulher, mas é só o que ele pensa a meu respeito, não significa que eu seja aquilo. E eu, sabendo quem eu sou, inteira, completa, dinâmica, sabendo das minhas competências, das minhas qualidades divinas e tendo isso como minha verdade, isso não me faz boçal, arrogante, não é isso. Mas se eu simplesmente sei que eu já sou, não vai ser nenhum juiz ou uma juíza, não vai, que vai agir com aquela autoridade, aquela má educação disfarçada de autoridade e vai me diminuir. Não, simplesmente eu só vou entender assim, ó, é o que ela pensa, de repente não dormiu bem, de repente, e simplesmente tu vai seguir. Porque se tu entende que aquele, vamos supor, juiz naquele momento agiu querendo ser grosso, querendo te diminuir, tu vai te sentir diminuída, mas tu vai ser uma reação dele, da ação dele. E se tu for uma reação, ou tu vai te diminuir e vai aceitar, ou tu vai vir com tudo para reagir. E se tu não sentir nada, simplesmente aquela ação dele vai se dissipar e não vai chegar em ti. Porque tu vai ser a ação. E qual é a tua ação? Simplesmente continuar falando da forma com que tu já estavas falando e aquela ação dele não vai se tornar nada. Simplesmente vai voltar para ele. Porque foi o que ele disse, não o que eu disse. Deu para entender a analogia do caso? Desse. Então não A pega doutora para ti Elisa que até não é tá, teu. a doutora Elisa até tá dizendo aqui que eu sou uma palhaça dela. Não, doutora Elisa, a senhora é bem alegre de assistir as suas lives, a senhora é uma querida, fora que eu já disse para a senhora que eu considero a senhora uma guerreira pela quantidade de live, eu acho que é por aí o caminho mesmo, a gente tem que correr atrás do que quer. E a Angélica fez uma pergunta, doutora, essa pergunta é para você. Essa nutrição interna que temos que fazer, fizemos através das afirmações e mais alguma outra forma? Então, quando nós, na verdade, assim, ó, nós já temos tudo dentro de nós, tá? Só que nós precisamos fazer aquele olhar interno, fechar os olhos de fora e abrir os olhos de dentro. Como é que nós fazemos isso? Através da meditação, através do silêncio, através da respiração consciente. Aí, tipo, são coisas assim, ó, vamos dizer, nos dias atuais, nós sabemos a teoria, a gente sabe que lá os monges do Tibete, não sei o que, medita, mas é longe. Não, nós também podemos fazer isso. E essa nutrição interna, ela já está dentro de nós. Nós não vamos, ela tá aqui, então nós só vamos pegar para aflorar, para que nós consigamos emanar isso de uma forma a que nós sejamos a ação. Então tu já é a ação, tu já está nutrida. E como é que faz isso? Olhando para dentro. Parece utopia, parece meio maluco. Eu também, quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei, gente, como é que eu vou olhar para dentro se eu não tenho nenhum olho dentro? Engano nosso. Faça silêncio, se conecte com a natureza, ouça, faça questionamentos. O que eu quero? O que as minhas ações estão refletindo nos outros? Como eu estou entendendo as ações dos outros? Por que eu entendo tudo que as pessoas não me querem por perto? Por que eu entendo que as pessoas têm inveja de mim? Porque se tu começa a entender que os outros fazem isso, é porque tu não tá bem. Né? Tu tá entendendo a ação do outro, então seja você mesmo a ação. Então, respondendo a pergunta dela, como se nutrir, as afirmações diárias é um ótimo de um começo, mas entender que já está tudo dentro de ti. Faz o silêncio e entende que tu já é. Nós não precisamos ter para ser, nós precisamos entender que nós somos primeiro, nós já somos. Então, quando nós estamos alinhados à nossa essência, nós entramos no fluxo do universo para receber tudo aquilo que nós merecemos.
Então nós temos que ter certeza de que nós estamos plantando coisas boas e nós não precisamos ter medo de dizer para o universo, pode mandar tudo que tiver, porque eu estou preparada para receber. E nós não temos o hábito de pedir, a gente acha que pedir é feio. E não, pedir não é feio. Olha só, Terezinha Borba de Torres, querida. Querida, seja bem-vinda. Não sei se a doutora conhece. Ela é uma querida, é uma referência em Torres. Todo mundo conhece a Terezinha e ela é um doce de pessoa. Seja muito bem-vinda, honrada com a sua presença e com a presença de todos que ingressaram. Que legal. Tem várias outras pessoas assim que eu não consegui mandar beijo, mas eu não consegui deixar passar a Terezinha aqui, que é uma querida mesmo. Então, tá tudo dentro de nós já. E aí nós ficamos achando assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. A autorresponsabilidade é nossa. Se você não está bem nesse momento, foi por algo que você mesmo criou. Dói saber disso. Nossa, então quer dizer que essa situação que eu tô passando nesse momento foi criada por mim? Sim. Sim, a resposta é sim. Então, assim, exato. Então, assim, o que eu tô fazendo de errado? Então, se tudo tá errado na minha vida, olha pra dentro, percebe quem tu é, percebe o quanto tu tá te nutrindo, porque o mundo te trata da maneira igual, proporcional ou maior da forma que tu te trata. E tenha certeza também que você tá errada, ou que tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque, assim, ó, o que eu percebo muito nas pessoas, e como advogado a gente aprende a ser ouvinte, né? A gente ouve muitas pessoas, porque a gente tem que escutar os problemas. O que a gente percebe? É que não é só as autoafirmações positivas. É se olhar e olhar as situações pelas quais você está passando de uma forma positiva. Porque eu vejo que as pessoas têm o hábito de ver sempre o pior de cada situação. Quando, na verdade, o pensamento não deveria ser esse. Bom, aconteceu, furou o pneu. Tudo bem, furou o pneu. Mas o porquê que furou esse pneu? Será que se eu não tivesse furado o pneu, será que mais ali daqui meia hora eu não teria batido o carro? Será que não foi uma providência divina para que outra situação não acontecesse? Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, ou determinada pessoa que eu gostaria de estar comigo, né? Que a gente já faz alguns atendimentos e o povo conta a vida inteira, né, doutora? Então, assim, determinadas pessoas que eu gostaria que estivesse comigo não estão. Mas é uma escolha, sabe? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Sabe? Permita-se. Quem sabe você não está com aquela pessoa porque tem uma pessoa muito melhor te esperando. Quem sabe você não está mais naquele trabalho porque tem outra situação muito melhor te esperando. Então, assim, as pessoas têm que aprender, é bem o que a doutora Michelle mencionou, sair da caixinha, sabe? Se permita. E eu acho assim, eu concordo em gênero, número e grau, sabe? Você tem que ser. Você não tem que estar. Até profissionalmente, eu sou advogada. Eu não estou advogada. Não é uma coisa momentânea. Não vai passar. E qual é a situação? Aí eu acho que é uma pergunta bem importante de vida pra gente. Hoje, você é o quê? Se você tiver certeza do que você é internamente, o negócio brota, como a doutora Michelle mencionou, de dentro para fora. Mas é que o ser advogada, o ser ainda é muito além do advogada, né? Sim. É muito além, né? Eu acho que nesse ponto, assim, ó, eu poderia dizer que o ser é o que tu já nasceu, tu não nasceu com aquele título, né? Então o ser antecede ao título. E só mais uma outra coisinha. As pessoas têm que assumir a autorresponsabilidade das próprias escolhas, né? Então eu tenho a escolha, eu costumo dizer assim, são duas, não existe diferença nenhuma entre uma pessoa que diz que consegue algo e a que diz que não consegue algo. Não existe diferença, porque as duas vão alcançar o seu objetivo, tá? E outra coisa, a nutrição interna é só tu perceber como é que tá o teu externo. Se o teu externo tá da forma que tu gosta, que tu quer, se tá tudo bem, tu tá te nutrindo bem, mas tu pode melhorar.
E o que que a terapia Theta Healing faz? Faz com que tu te torne uma pessoa mais leve, com que tu entre no fluxo do universo e tu receba tudo que já está pronto para te receber. Faz com que tu cure crenças, aquelas que te limitam até hoje. Muitas crenças tu nem percebe que te limitam. E os atendimentos, eles são online e é uma técnica de meditação. A doutora Michelle ainda não experienciou dessa técnica, Não. mas ela vai experienciar e depois ela conta mais para vocês aqui. Porque, na verdade, poderia dizer assim, tá, mas eu não tenho nada para curar, eu não tenho nada. A gente sempre tem algo a ser melhorado e ter esse conhecimento, ter esse entendimento, nos faz seres melhores, entendendo assim. E nós temos uma outra crença muito grande. Nós achamos feio pedir, nós achamos feio ser abundante. Não, o pouquinho que eu ganhar já tá bom só para pagar as contas. Isso é se apequenar, isso é entrar no fluxo da escassez. Isso é escassez, né? E isso não são qualidades divinas. Mas querer mais, sempre mais, é ganância. Mas se tu tá apegado a isso, é que é o problema. O quanto apegado tu está a isso. Então tem várias perguntas que tu pode te fazer para que muitas vezes a gente não consegue fazer essas perguntas sozinha, nós precisamos do auxílio de outra pessoa para que essas perguntas venham até nós, porque muitas vezes nós não temos, nós não fazemos, são as perguntas certas, né? Então, eu não sei se eu falei, eu acho que eu dei uma volta e acabei nem falando o que a doutora tinha me pedido. Não, Porque... tranquilo. Mas acho que nós falamos das diferenças, né? Que na verdade não tem diferença, Porque é a na forma verdade com a que tu te posiciona. é o respeito, né? Que daí a gente tinha conversado também, é o respeito por si próprio e o respeito ao próximo exatamente da forma como é, né? E Eu vou citar aquele constante, né, exemplo. doutora? Aquele Porque a exemplo gente que eu não é falei. uma água de poço, né? A gente é uma água de mar, de rio, a gente está sempre mudando, sempre correndo para algum lugar, sempre evoluindo, né? Eu vou mencionar aquele exemplo que eu lhe falei da audiência. Eu, advogada, grávida, uns 6 meses de gestação, minha gestação toda, tudo certo, assim, mas nós, grávidas, sabemos, assim, que chega quando, assim, 3 horas, assim, fora do nosso ambiente confortável, de poder levantar as pernas, um tempo maior a gente fica inchada, fica... Enfim, Né? eu não meu final da gestação foi um pouco mais cansativo, assim. E eu numa audiência aguardando muito tempo, uma audiência trabalhista, eu fui pedir preferência para o juiz. E aí ele me olhou e perguntou se eu tinha alguma consulta marcada. Eu disse não. Então a senhora tá com algum problema? Não tá se sentindo bem? Daí eu disse não, eu só tô lhe pedindo uma gentileza de de chamar, porque eu já tava uma hora e meia esperando a minha audiência e eu ia ficar muito tempo ali se ele continuasse com a pauta. Daí ele disse assim, doutora, eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas não existe no Estatuto da OAB preferência para gestante, ele disse para mim. E aí veio me dar uma aula do Estatuto da OAB. Eu disse, não tem preferência, tem preferência. E aí ele me explicou. Daí eu disse, doutor, mas não é uma questão de estatuto. Eu disse para ele, é uma questão de sensibilidade. Eu tenho certeza que o senhor, ser sensível que é, poderia sim estar me dando essa preferência, né? Eu acredito muito que o senhor tenha nascido de uma mãe, com certeza. Então, se o senhor pudesse me dar essa preferência, porque realmente assim eu já estou num estado assim de muito inchada. E aí ele disse assim: olha, doutora, eu não sei se a senhora conhece, mas existe um benefício que a senhora pode se fazer valer. E aí ele veio me dar outra aula. E eu ainda não tinha todo esse conhecimento, não tinha evolução, mas eu consegui me sair sem querer, sem ser grossa, assim. Eu só disse assim, doutor, eu tenho certeza que o senhor está fazendo o seu 100%, eu disse para ele. Aí ele disse assim, doutora, vamos fazer o seguinte, a senhora faz o pregão, se a senhora conseguir juntar todas as partes, nós antecipamos a sua audiência. E eu pensei assim comigo, nós vamos fazer nunca, né? Porque eram 15 reclamadas e eu nunca ia conseguir juntar aquelas pessoas todas ali
Mas eu fui fazer, só sei que eu saí da sala, eu pedindo ajuda para aquelas pessoas que estavam ali, que eram meus colegas, porque a gente sabe que não há audiência trabalhista, os colegas todos ficam dentro da sala. Quando eu olhei assim pedindo socorro, todos baixaram a cabeça. Naquele momento eu me senti sozinha. E eu liguei para a presidente da OAB, da minha subseção, e ela dizia assim, doutora, calma. Eu tava assim, ó, enlouquecida, sabe? Eu não sabia o que fazer. Mas eu não entendi naquele momento, né? O entendimento que eu tenho hoje, que aquilo era ele, era dele. Só que eu peguei tudo aquilo para mim. Tu imagina o meu bebezinho lá dentro, quanto não deve ter ficado aflito, né? Porque eu tomei aquilo, eu disse assim, gente, eu vou esgoelar esse homem. Eu tinha vontade de pegar ele pelo pescoço, assim, e torcer, sabe? Mas eu não falei isso pra ele. Mas eu senti. E o que que eu fiz comigo? Muito mal pra mim. Muito mal. Então, quando a gente entende, eu poderia ter passado por tudo isso, e hoje eu vejo, pensando assim, isso é o que ele sente, é dele. Eu vou simplesmente sentar aqui, relaxar, vou tentar tirar o sapato, botar a perna pra cima, aceitar, porque alguma coisa eu tenho que aprender com essa situação, estar passando por isso. Não, eu não fiz isso. Eu fiz toda a parte elegante da conversa, digamos assim. Eu não fui estúpida com ele. Penso eu, né? Penso eu. E depois eu fiquei sentindo aquela vontade de esgoelar ele. Então, o que que é o conselho que eu dou? Fale, pense e sinta e haja da mesma forma. Porque daí isso é congruência. Porque se tu fala, pensa e sente de outra forma, aí que é o problema. Com certeza. Concordo totalmente, doutora. E como nós somos empolgadas, e eu disse no início da live que a gente é falar dele, agora eu acho que vocês já concordaram, né? Falta, então, 2 minutinhos aqui para encerrar a nossa live. Então, eu gostaria de dizer que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando. Se a Mas doutora dizer quiser, a para gente pode fazer vocês, toda sexta, doutora. mas dizer para vocês que a doutora Michele, então, hoje, né, ela é terapeuta e como ela mencionou, ela faz esse trabalho, inclusive, apesar de ela não ser aqui, né, de Santa Catarina, ela é do Rio Grande do Sul, mas a maioria dos serviços, né, estão sendo disponibilizados online e o serviço que ela presta também está sendo disponibilizado online. Então, o arroba dela tá aqui tanto na nossa live, quanto vai ficar, depois eu posso botar, inclusive se a doutora quiser que eu coloque, quiser me passar algum telefone de contato, alguma coisa, eu também acrescento ali, mas pelo direct também, quem achar necessário, verificar, né, até não só agora, porque vai ficar salvo no meu feed, que realmente, que eu acho que todo mundo precisa, particularmente, né, porque a gente precisa evoluir como ser humano e a gente concorda, doutora, a gente não consegue fazer sozinho. E então, entre em contato com a doutora Michele e eu gostaria de agradecer do fundo do coração a sua participação, então, na nossa live. E gostei e achei excelente a nossa conversa e espero também que tenha contribuído e vá contribuir ainda com mais alguém que vá visualizar para que plante uma sementinha do bem no coração das pessoas e que dê uma esperança, né, doutora? Exatamente. Eu muito grata pela nossa live também, e pela nossa conexão, porque a gente entende que quando nós semeamos isso, nós atraímos as pessoas, né? E não é à toa que nós nos encontramos. E estou aqui à sua disposição para a gente estar sempre conversando e trocando, que essa é a melhor e até grande intenção, a troca, né? E todos os dias nós estamos aqui aprendendo e entendendo que nós somos vulneráveis, que nós estamos sempre aprendendo e muitas vezes nós nos pegamos fazendo aquele pensamento, aquele movimento equivocado, só que a gente consegue também se dar conta. Não se sinta culpado por saber a teoria e não conseguir aplicar na prática. Se livre das culpas, né? Isso é muito importante. Entender, não ficar carregando culpas. Muito, 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 muito grata por essa nossa conversa e faço minhas as palavras da doutora Michele,
que eu acredito, gostaria e tenho certeza que algum valor gerou em você, assim, alguma coisa, alguma situação e que se você acredita que você está aí sozinho, você não tá, não. Porque muitas pessoas passam por situações em que precisam pedir ajuda, sim, e não tá errado pedir ajuda. E seja quem você for aí, se estiver passando por alguma situação, isso tudo passa. Só que o tempo é nós é que definimos, né? Conforme o nosso entendimento. Como é que funciona o seu trabalho de atendimento, doutora? Os atendimentos são online, tá? Através de uma videochamada. Nós nos conectamos por uma frequência vibracional, por isso que pode ser. Hoje nós estamos aqui todos conectados e na mesma frequência, né? Que é a frequência do amor, né? E, e aí eu converso com a pessoa, nós partimos do desconforto e nós chegamos nas crenças que limitam ela. Nós fazemos uma conversa normal, como a gente está conversando aqui, e a meditação acontece de olhos fechados, onde a pessoa entra em teta, através da minha, eu levo a pessoa, e é uma conversa, ela não vai perder a consciência, não existe isso, a pessoa se sente mais leve e simplesmente as coisas começam a fazer mais sentido e as situações não vão mudar. O que vai mudar são os sentimentos da pessoa em relação àquelas situações. E os agendamentos, daí é diretamente com a senhora, daí Isso. quanto tempo dura em média as consultas? Tem um 1h30. período de tempo? 1h30. Normalmente quem tem dúvida, eu faço uma videochamada para explicar como funciona, até para a pessoa perceber se conecta comigo ou não. Aí eu falo, eu gosto que esteja de fone, num local tranquilo, sem ninguém interrompendo. E aí eu converso, todas as pessoas que querem saber mais, eu sempre faço uma chamada antes para nós entrarmos numa conexão, aí nós agendamos o horário conforme a disponibilidade da pessoa. Eu atendo desde as 6 da manhã, tem vários horários assim disponíveis. Na verdade, para a semana eu nunca consigo, mas a gente sempre encontra horário conforme a disponibilidade e possibilidade da pessoa. E o primeiro passo é o desejo de mudança, o desejo de melhora, o desejo de que merece mais. Tem algum período assim estimado para se fazer assim um tratamento, como a doutora mencionou, o resultado, porque alguns Com uma sessão a pessoa já percebe resultados, uma sessão. Só que eu tenho um trabalho onde eu faço uma mentoria junto. Então, nós entendemos onde você está e para onde você quer ir. E tudo alinhado ao Theta Healing. Aí nós fazemos a análise da pessoa, dos medos, das incertezas, das dores e daquilo que ela está ansiando naquele momento. E aí nós fizemos um trabalho de mentoria que dura 10 semanas. Aí e tem as sessões também. Então elas podem ser individuais? A resposta é sim. Elas podem ser semanais? A resposta é sim. Tudo depende daquilo que tu tá sentindo, que tu tá querendo, porque daí a minha mentoria não é só no dia da sessão, eu acompanho aquela pessoa fora a sessão. Nós estamos sempre conversando. A pessoa tem que estar sempre se comunicando comigo, mandando áudios, e nós formamos uma grande egrégora. E é assim que todos alcançam os seus resultados. Mas uma sessão já é bem... já funciona muito, super funciona, porque tu vai estar curando uma crença, né? Imagina uma crença que te limita hoje a ser curada, tu já vai estar vendo toda a situação de uma forma diferente. Quem tiver maiores dúvidas pode estar me chamando que a gente marca uma conversa de 15 minutinhos e eu explico melhor. Então, muito obrigada novamente, doutora Michele, minha xará. Foi uma honra tê-la aqui conversando comigo e agregando valor na vida das pessoas. Uma excelente sexta-feira 13 para todos que estão aqui nos ouvindo, para a doutora. E muito amor no coração de todo mundo. Sejam muito felizes, povo. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo no coração, doutora. Eu também.